Fala aí galera, tudo certo? Pedro aqui, trazendo mais um vídeo da Bullseye para estar te ajudando a se tornar cada vez mais um investidor de sucesso. No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês 4 erros que eu cometi na época que eu comecei a investir, então para te ajudar a ter esse aprendizado antes de cometer esses erros e não depois de ter cometido esses erros e perdido uma grana. Então solta a vinheta e vamos aos aprendizados. Erro número 1. Quando eu comecei a investir, eu fui ali selecionar algumas ações que eu queria estar comprando para minha carteira e foi aí que eu cometi um grande erro de filtrar as ações pelo preço delas. Então, na minha cabeça, as ações mais baratas seriam as ações com maior potencial de valorização. Então, na época eu comprei Oi e Saraiva, sabe as livrarias Saraiva? A R$1 ou e pouquinho, porque para mim fazia muito sentido comprar essas ações a R$1, sendo que elas podiam se valorizar até 50, 60 reais, porque outras ações já estavam a 30, 50 reais, então na minha cabeça elas estavam muito caras. E nesse caso veio o meu aprendizado de que preço do ativo é totalmente diferente ao valor da empresa. Então essas empresas elas têm, e tinham na época dívidas muito grandes, era prejuízo atrás de prejuízo, prejuízos bilionários, e elas não tinham ali um cenário que fosse promissor para os negócios. Então não saia comprando porque você acha que R$2, R$3 é um valor barato, sendo que esse preço não tem nada a ver com o valor e as próximas perspectivas para a empresa. O segundo aprendizado veio numa época que eu não estava com muito tempo para analisar e estudar as empresas para eu estar comprando e acabei seguindo ali a recomendação de um influenciador. Quando eu ouvi num podcast ele contando e explicando sobre a tese dessa empresa, parecia que esse negócio fazia muito sentido e eu não fui pesquisar, não fui fazer as análises dos indicadores para ver se realmente o preço que ela estava sendo negociado condizia com o valor que ela merece e o potencial que ela tinha de crescer. E nesse caso era uma empresa de tecnologia, eu comprei ali naquele boom de tecnologia e foi um tombo maior ainda do que o meu aprendizado nas ações lá de R$1. Eu tomei mais de 80% de prejuízo. Foi quando eu decidi encerrar essa operação, aceitar esse prejuízo e voltar ali o meu foco a estar analisando empresas, ou se não, seguindo recomendações de quem estuda, recomendações embasadas e não apenas alguns comentários. Então, primeiro caso, comprei as ações muito baratas, achando que isso tinha a ver com o potencial de valorização delas, menos 50%, agora menos 80%. Quase que acaba por aí. Antes de eu contar a minha experiência em que eu perdi 100% do dinheiro investido, vamos para o terceiro aprendizado, que foi quando eu decidi investir 100% da minha carteira em ações. Eu comecei a investir ali em 2017 e desde 2016 até 2020, igual a gente está vendo aqui no gráfico, foram anos muito bons para a bolsa. E em compensação para a renda fixa, a gente tinha ali uma renda fixa rendendo em patamares menores do que ele já rendeu historicamente e a bolsa bombando. Então aos poucos eu fui ali tirando do tesouro e colocando em ações, tirando de CDB e colocando em ações. E foi aí que eu tomei um grande tombo em 2020. Com a crise do corona, a minha carteira caiu mais de 40%. Como eu já sabia que esses valores podem retornar depois, eu acabei segurando esses ativos e de fato eles retornaram, mas eu passei ali alguns meses, um semestre basicamente, sem ter um potencial retorno caso eu tivesse deixado esses investimentos em renda fixa. Então não tem que ser ganancioso demais, não tem que ser ganancioso na verdade, isso vai estar te prejudicando, então não tenta correr mais rápido do que você consegue. O quarto e último aprendizado foi quando eu estava realizando algumas estratégias com opções. Então eu comprava as calls e para quem não conhece muito o mercado de opção, basicamente nessas calls o seu ganho ele é teoricamente ilimitado, então pode subir 50, 100, 200, 1000, 2000%, enquanto o máximo que você pode perder é tudo que você investiu. Então assim, isso tem um prazo também, são os vencimentos das opções acontecem todo mês. E eu estava tendo alguns lucros, eu tive alguns lucros bem interessantes, teve algumas operações que eu acabei perdendo dinheiro também, elas viraram pó, que aí no caso é quando elas vão para o valor de zero, Então eu estava ali pegando jeito, começando a entender melhor como que funcionava o mercado. Mas foi aí que veio um episódio que foi um grande erro, mas um grande aprendizado para mim,
que foi quando eu estava realizando algumas operações em cima de opção de B3, eu lembro até o ativo, e eu estava ali com 300% de lucro nessa operação. Só que ao invés de eu encerrar essa operação, eu precisava ter uma estratégia mais bem definida de quando que eu ia vender, quando que eu ia estopar se eu estivesse perdendo. Eu não tinha essa estratégia, eu vi subindo, fiz uma análise muito rápida ali e para mim parecia que B3 ia continuar subindo. Então, além de ganhar esses 300%, eu poderia chegar em 500, 1000%. Só que o mercado deu uma invertida. E como eu estava ganancioso, eu não vendi isso. Mas a partir do momento que ele inverteu, eu virei teimoso. Eu passei de ganancioso para teimoso. Porque esse lucro foi de 300% para 200, 100, 50, 20. E eu não vendia, não parava a minha operação. Até que ele chegou em 0%, e aí começou menos 10, menos 20, menos 60, até que menos 100% virou pó, eu perdi todo o meu investimento ali. Só que também é bom falar que eu tinha investido bem menos dinheiro, porque isso já é uma operação com mais risco e eu sabia disso na época. Só que a hora que a gente analisa todos esses aprendizados, eu tive menos 40% lá em Oi Saraiva, menos 80% na ação de tecnologia e menos 100% nessas opções. Então, eu tive uma escadinha que não recomendo que ninguém siga esses passos. Tem uma quinta situação também que foi um baita aprendizado, não chegou a ser um erro porque eu não cheguei a efetivar isso na prática, mas na minha cabeça, em teoria, aconteceu. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, porque antes queria te convidar a acessar o e-book que a gente está deixando aqui na descrição, porque ele é um e-book que vai falar sobre aprendizados para o investidor iniciante, como que você pode conhecer alguns erros que outras pessoas já cometeram e que isso não aconteça com você. Então é uma ideia bem legal para que você aprenda com os erros dos outros ao invés de você aprender com seus próprios erros. Então acesse o e-book, baixa ele aí que está na descrição e ele é bem legal. Agora então sobre o aprendizado bônus que não chegou a ser um erro. Em 2019 eu quase fiz um empréstimo para pegar esse dinheiro e investir na bolsa. Lembra lá no meio do vídeo quando eu falei que de 2016 a 2020 tinha sido anos muito bons para a bolsa? Então, basicamente, a grande maioria dos ativos que você comprasse, eles iam se valorizar. E como a gente tinha uma Selic ali numa baixa, na minha cabeça fazia muito sentido pegar o dinheiro emprestado, investir em ações, o meu lucro eu pago o empréstimo e ainda põe uma parte aí no meu bolso. Para minha sorte, isso ficou só na minha cabeça, eu não executei isso, não fui atrás de banco para fazer esse empréstimo, porque ali em 2020, crise do corona, a minha carteira caiu 40%, eu não ia ter condição nenhuma de vender esses ativos para pagar o meu empréstimo. Então, para minha sorte, né, eu fiquei ali só com o meu investimento nas ações e esperando ele se valorizar novamente e voltar ali todo o meu rendimento. Por mais que isso não tenha sido de fato um erro, foi um baita aprendizado para eu entender que, por mais que o momento fosse muito interessante para a bolsa, as expectativas fossem muito altas, não faça loucuras com seu dinheiro. Do mesmo jeito que eu falei para nem investir 100% em ações, imagina pegar dinheiro emprestado para investir num rendimento que você nem sabe que você vai ter. Pois é, quase que a minha decisão foi essa. Agora, indo para a reta final aqui do vídeo, a gente está com uma promoção exclusiva no nosso curso de 51% de desconto, ela é por tempo limitado. E no curso A Jornada do Investidor você vai estar aprendendo a lidar com o seu dinheiro, dicas financeiras para você conseguir poupar e investir esse dinheiro depois, tudo pensando em você ter um futuro mais tranquilo, uma liberdade financeira daqui para frente. Então corre lá, é só na hora de pagar colocar o cupom 51OFF e você vai estar tendo acesso a esse curso que tem muita coisa prática dentro do nosso simulador que você vai ter acesso, de você justamente pegar esse dinheiro fictício, testar a estratégia para na hora que você abrir a sua conta na corretora, você conseguir investir ele tranquilo, sabendo o que muito provavelmente vai acontecer com o seu dinheiro. O conteúdo do vídeo era esse. Queria passar esses 5 aprendizados que eu tive como investidor iniciante e nem tão iniciante assim. Mas conta aí pra gente quais foram os seus principais aprendizados, qual foi aquela sua decisão ali que acabou fazendo com que você perdesse um pouco de dinheiro ou que você ainda está esperando isso retornar, para a gente trazer mais conteúdo, comentar com o pessoal também, para que eles não cometam os mesmos erros que a gente já cometeu.